O Senhor está neste lugar, amém? Nessa tarde, buscando o Senhor, uma das coisas, acho que mais preciosas, não é ler a palavra de Deus ou orar, porque existe uma necessidade. Mas buscar o Senhor, ler a sua palavra, simplesmente para ter um encontro com Deus. Não sei se você tem feito desse tipo de coisa um hábito na sua vida, mas se você não fez, faça, é bom demais. Às vezes nós ficamos querendo ter um relacionamento com Deus meio parecido como a gente tem aí no nosso dia a dia. Nos relacionamos com pessoas baseado em situações profissionais, né? Então a gente depende daquela pessoa e a gente busca ela por causa disso, por causa daquilo e tal. E como é gostoso nós começarmos a falar com Deus simplesmente para conversar com Ele. Não tem pessoa melhor para você conversar do que Deus. Não tem. Dele você tira bons conselhos, dele você tira coisas engraçadas também, né? Você sabe que Deus ele tem personalidade, né? Sabe disso? Deus ele se alegra, se enraivece, se entristece, se alegra, né? Ele tem personalidade. Mas conforme eu fui buscando o Senhor, Deus começou a trazer assim um entendimento de algumas coisas, que aí eu gostaria de muito rapidamente passar para você, porque não é muito falar, é mais orar. Que muitas pessoas do próprio povo de Deus, nós estamos aqui dentro da igreja, aqui vivemos a nossa vida durante a semana, mas as situações, muitas situações, né, da nossa semana têm impactado a nossa vida de uma maneira que não deveria impactar mais. E quando falo impactar, não é no sentido positivo, mas tem nos amedrontado, tem nos entristecido e nos mantido na tristeza, tem nos deixado inseguros, tem nos feito confiar mais nos bens materiais do que nas coisas espirituais, quando nós sabemos que o que é espiritual é que é eterno, o material não é eterno, né? Nós sabemos de tudo isso, mas é tão forte que essas coisas têm controlado muitas pessoas no sentido de vida emocional, e isso tem abatido a fé. Muitas pessoas têm deixado de entender o valor de se debruçar, né, sobre a palavra de Deus e gastar tempo ali, né? Muitas pessoas não têm encontrado o prazer mais de ter tempo com Deus, de ficar conversando com Deus, as coisas que passam na sua mente, no seu coração, as coisas que gostaria de conhecer novas da parte de Deus. Então, por isso que eu abri o culto desta noite trazendo essa palavra. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu entendo que é uma palavra de Deus para você, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus não diz que você, por ser crente, você tem que estar forte agora. Mas a palavra de Deus diz que o fraco deve dizer eu sou forte. Porque se você está fraco, você tem a saída, você tem a direção, né? O fraco busca o Senhor e ele se torna forte.
né? Então eu queria ler de novo para você. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, esses homens eram dois anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Irmão, muitas vezes nós não falamos isso, mas a pessoa do Senhor você não vê, a não ser que Deus se revele para você de uma forma sobrenatural, você não vê, não é? Você não vê. E muitas vezes por nós não vermos ao Senhor, ou não vermos alguma coisa que nós esperamos, nós não confiamos. Nós aprendemos a confiar naquilo que nós temos, naquilo que podemos pegar, naquilo que podemos ver. Essa é a dimensão que nós vivemos. Mas ei, o teu espírito foi vivificado. Alô? O teu espírito foi vivificado. O Senhor fez uma obra tremenda na tua vida e agora, pelo teu espírito ser vivificado, porque o Espírito Santo de Deus se uniu ao seu, se você fez uma entrega de vida ao Senhor, hoje você tem acesso ao reino de Deus, você tem acesso ao mundo espiritual. Quem abre isso é o Senhor para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Mas isso não significa que você esteja entrando nessa dimensão, você esteja conhecendo isso, tenha a revelação disso, porque só tem aqueles que buscam. Mas o Senhor vem nesta noite dizendo através da palavra, olha, por que você ainda lida com o Senhor como se ele estivesse distante? Por que você está lidando com Deus como se ele não estivesse perto de você? Será que ele não conhece a sua causa, as tuas questões, as tuas aflições, os teus anseios? Será que Deus precisa todos os dias, ele precisaria todos os dias dizer sim, não, estou aqui, para que você possa discernir isso? Muitos de nós, irmãos, estamos vivendo a nossa vida sobre a terra como se a promessa não fosse acontecer. Muitos de nós estamos vivendo sobre a terra como se Jesus nunca mais fosse voltar. Preste bem atenção no que eu estou falando. A maneira como você está conduzindo a sua vida tem transmitido uma mensagem que aquilo que você diz para os outros, que Jesus vai voltar, a conduta da sua vida não diz isso. A conduta da sua vida diz o seguinte: eu preciso acumular muitas coisas nessa terra, porque eu vou deixar para os meus herdeiros, e os meus herdeiros vão acumular para os seus outros herdeiros. Então o que você está dizendo? Você está dizendo que o Senhor não vai voltar. Está entendendo o que estou falando, irmãos? Faz sentido ou não? Quando o maior tesouro está aberto para mim e para você, que são os tesouros celestiais, e nós não nos aplicamos neles, e nos aplicamos naquilo que a terra oferece, universidade, não estou dizendo que tem que fazer, vai estudar, mas não estudar a palavra de Deus, não buscar o Senhor, ter tempo com a universidade, ter tempo com os afazeres desta vida, e não ter tempo com o Senhor, você está dizendo que o Senhor mentiu para mim e para você, ele não vai voltar. É isso que você está dizendo. Uma coisa, irmãos, é o que nós falamos, outra coisa é o que está dentro do nosso coração. Estão entendendo? Mas ei, o Senhor, ele sonda mente e coração, não para te julgar, mas para vir nesta noite
e dizer: ei, eu não estou mais lá, eu não estou morto. O Senhor não está morto, irmãos, Ele está vivo. Mas se Ele entrasse aqui, eu tenho certeza que nós não estaríamos desse jeito. Mas Ele já está aqui, né? E quando eu estou falando isso, não é para falar só sobre reverência, porque uma das coisas é reverência a uma autoridade sobre a nossa vida, mas muito mais do que isso, é o seu dia a dia, é o seu dia a dia. As aflições, irmãos, todos nós passamos, né? Os medos, as incertezas da vida, mas o Senhor é contigo, meu irmão. Compartilhe com Ele, se envolva com Ele, não aceite nada menos do que você falar algo e Deus te responder. Não pode, é impossível. Eu não consigo entender quando algumas pessoas falam para mim assim: ah, eu tenho orado, pastor. Você tem orado? Tenho orado. Que Deus tem falado com você? Por enquanto nada. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isto. Como você tem orado de verdade? Orar é falar com Deus. Orar não é reza, irmãos, é falar com Deus. Então, como você tem falado com o teu Criador, que diz que é com você todos os dias da sua vida, que nunca te deixará, jamais te abandonará, e você não consegue ouvir Deus? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dobrar os seus joelhos e clamar, chorar na presença de Deus, porque alguma coisa aconteceu. Estão entendendo, irmãos? Alguma coisa aconteceu. Deus não se afasta de você, Ele não se afasta. Agora, se isso está acontecendo, você se afastou de Deus. Irmão, estar perto de Deus não significa ter uma vida regrada. Isso não garante nada. A palavra do Senhor diz que, olha, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Significa o seguinte, que quem tem vida corretinha sobre a terra, não garante nada de intimidade com Deus nisso. Não é ser correto que dá intimidade com Deus. Intimidade com alguém é quando eu gasto tempo com esse alguém, quando eu tenho um dia inteiro pela frente e eu digo: essa parte do dia eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas Deus, eu quero estar contigo. Eu poderia estar fazendo isso, aquilo, outro, tal e tal e tal, rolar uma lista de coisas. Senhor, é bom, mas com o Senhor é melhor. Então, Senhor, eu abro mão dessas coisas para estar contigo. Quando Deus sonda teu coração e vê que isso é verdade, eu digo para você: o céu se abre. O céu se abre. Eu não estou aqui, querendo te acusar, longe de mim, isso não é acusação, mas querido, desperta, essa palavra aqui desperta, desperta. O céu tem que se abrir sobre a tua vida, porque quando o céu se abrir sobre a tua vida, não é só esse bálsamo, essa coisa gostosa da presença de Deus que você vai viver, muito mais do que as revelações de Deus, muito mais do que isso também. Sabe o que vai acontecer? Quando o céu se abre sobre uma pessoa, existe um outro lado que também pode contemplar o mundo espiritual, que chama-se trevas. O inimigo da nossa alma sabe quem tem intimidade com Deus e quem não tem. Sabe por quê? Porque existe diferença de intensidade de luz. Intensidade de luz. Aquele é perigoso, esse aqui não é. Esse vai na igreja o tempo todo, mas ele não sabe ouvir o seu mestre. Mas quem ouve, aí é problema para ele. Irmãos, será que Davi, que era um homem tão ocupado, cheio de desafios e batalhas,
Ele disse que um dia, na presença de Deus, vale mais do que 1000 dias. Não foi? Depois ele também disse num outro poema, uma canção que ele fez para Deus, ele disse que ele queria passar todo o restante da sua vida nos atos do Senhor. Não é? Davi escreveu coisas para Deus, mas não foi ele sabe disso, né? Ele sabia disso. Quando ele começava a falar com Deus, adorar o Senhor, não era só ele com Deus, mas era Deus com ele. Você abre Salmos, você vê tremendas revelações, tem palavras proféticas em Salmos, tem promessas de Deus sobre a vida de todo o povo, que foi escrito em Salmos. Sabe por quê? Porque quando você invocar o Senhor, não é usar o nome dele. Invocar o Senhor, quando você invoca o Senhor, você pode ter certeza que Ele te ouve, e Ele se inclina para aqueles que o buscam. Ele se inclina para aqueles que o buscam, mas não apenas para ficar contemplando aquilo que é falado, mas para honrar a fé daqueles que o buscam. Está entendendo? Irmãos, nós estamos num tempo que é um tempo de virada na história da igreja. Dá para dar um glória a Deus porque você está fazendo parte disso. Glória a Deus. Mais forte, irmão, você não está acreditando não. É um tempo de virada na história da igreja. Aleluia. Se prepara que você vai começar a ver os respingos daquela onda de Deus. Já está chegando. Já está chegando. E eu quero te animar, te estimular. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Meu irmão, eu também passei por esta fase. Todos passam por esta fase. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus é fiel. Então, um dia eu falei assim: Senhor, eu não te ouvi hoje. Senhor, a partir de amanhã, toda vez que eu buscar o Senhor, se eu não te ouvir, eu continuo. Se eu não ouvir, eu continuo. E nesta época eu estava na faculdade, e eu achei que eu ia ter um dia bem prazeroso de não poder ir para a aula. Mas irmãos, Deus espera isso de você. Você não se conformar com silêncio. Por que a gente se conforma com o silêncio de Deus? Se na verdade Ele tem prazer em estar com os seus. Diz a palavra do Senhor, né? Você vê Deus, uma pessoa de muita idade, calado? É assim que você vê? Deus é Deus de poucas palavras? Será que Ele é de poucas palavras? Puxa vida. Fala aqui, fala de tantas formas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta mentira saia da sua mente e do seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Não se conforme com silêncio. Deus não fica em silêncio. Não se conforme com silêncio. Se você tem algo para falar com Deus, busque a Ele. Não ouviu, Senhor, eu não estou te ouvindo. Senhor, fala comigo, porque Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que fala. Eu sei pela tua palavra que o Senhor tem prazer. Portanto, fala comigo, Senhor. Eu vou ficar aqui, Senhor. Eu vou ficar aqui. Eu vou dizer para você que Ele vai dar uma provadinha em você, viu? Ele vai dar uma provada. Se você tem coragem mesmo, se você realmente quer Ele de verdade. Será que Deus é aquele que tem que ser igual o pessoal falava igual nota de 1, né? Agora não existe mais, né? Deus vai provar você. Mas provar por quê? Para que você possa ver o quanto que você quer mesmo.
Irmãos, Deus ele fala, de várias formas ele fala, mas ele fala, e ele não fala da maneira que você não entenda. É incoerente alguém que te ama falar de um jeito que você não entende. Isso é incoerente, pensar desse jeito não tem coerência nenhuma. Deus te ama, Deus sabe da tua estatura espiritual, Deus sabe das tuas limitações, de discernir a voz dele, mas uma coisa ele espera que você se posicione e você vai ver se Deus não fala. Deus fala, irmão, e eu vou dizer que a hora que Deus começar a falar com você, no seu tempo de oração, o teu tempo de oração não vai ser mais 10 minutos, e nem 15, porque aí você vai querer ficar, aí você vai apresentar uma lista para Deus, né? Mas Ele não está mais ali, aleluia, Ele ressuscitou. O meu Deus vive, o seu Deus vive, e toda mentira de Satanás cai por terra hoje em nome de Jesus. Não aceite o silêncio, não aceite o silêncio. Eu rompi o silêncio com 3 dias de jejum e oração. Foi fácil? Não. Tem gente que não aguenta meio-dia, eu também não aguentava meio-dia, mas a minha necessidade era tão grande, meu desespero era tão grande, que foi 3 dias, não falou no primeiro, eu continuei, não falou no segundo, eu continuei. Mas eu vou falar para você que quando o céu se abriu, meu Deus, que coisa tremenda. Deus estabeleceu alicerces que estabeleceram a minha vida espiritual até os dias de hoje, são colunas na minha vida espiritual. Estão entendendo, irmão? E se isso é verdade, como não vale a pena? O que é 3 dias para uma vida inteira pela frente? Com garantia, com segurança, com estabilidade. Não é nada, não é absolutamente nada. Então eu quero dizer para você que a minha vida não tem nada diferente da sua, a não ser que hoje eu posso dizer que Deus fala. E eu sei que muitos que estão aqui querem ouvir a voz do Senhor. Eu sei que todos que estão aqui gostariam de dar passos seguros. Vou fazer uma coisa, ter a certeza de que Deus aprova aquilo. É bom ou não é isso? É maravilhoso, maravilhoso. Pois é. Mas nós estamos acostumados, demais, acostumados a manter o rumo da nossa vida. É um exercício de você deixar Deus te conduzir. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feche um pouquinho seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos e te bendizemos para esta noite. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja seja uma igreja que tenha intimidade com o Senhor. Que o Senhor conduza, pega cada um pelas mãos, Senhor, e conduza a uma intimidade contigo, porque isso é aquilo que arde no teu coração, Senhor. O desejo de viver com cada um, Senhor, um tempo maravilhoso de intimidade. Portanto, leva-nos, Deus, a tua presença, leva-nos, Deus, a caminhar contigo todos os dias, leva-nos, Deus, a ouvir a tua voz, que é maravilhosa, Senhor, porque quando isso acontece, as pessoas notam que há diferença na nossa vida, Senhor. Que assim seja sobre cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Remove, Deus, toda insegurança, remove, Deus, todo abatimento, coloca, Senhor, segurança, ousadia, intrepidez, Deus, e tudo isso vem, Senhor, de uma vida de caminhar contigo, Senhor. Gera, Senhor, esta vida intensa e maravilhosa em cada um de nós, em nome de Jesus, para que cada um de nós possamos ser instrumento de louvor e glória do Senhor, de tal maneira, Pai, que aqueles que estiverem ao nosso redor não sejam mais as mesmas pessoas, mas sejam impactadas com esse rio de água viva que fluirá do nosso interior. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, irmão?